comecei a introduzir, depois você vai continuar. Então, o Fábio, ele é engenheiro de materiais, né? Graduado em 98 aí pelo Mackenzie, MBA em Gestão e Estratégia Econômica de Negócios pela FGV, sócio-diretor da FACCOM, Treinamento e Consultoria de Polímeros, especialista em desenvolvimento e treinamento técnico, corporativo e teórico, né? E aplicado na área de polímeros. É mentor técnico e pedagógico da Universidade Grindene, ok? Então, uma breve introdução. Fábio, palavra com você, pode seguir. Agradeço muito a sua presença mais uma vez aí. Eu que agradeço, Juliano, Renato, pelo convite e pela oportunidade da gente bater um papo. Eu já pus até adiantando a tela aí para a gente não perder. Eu sou aí um filho do Mackenzie, me formei em 98, entrei em 93, uma das primeiras turmas aí da engenharia de materiais, né, do Mackenzie. Tivemos aí muito aprendizado, muita coisa interessante surgindo naquele momento, naquela época, mas felizmente a nossa área para engenharia de materiais tem crescido, as oportunidades têm aumentado bastante, principalmente na área dos polímeros, né? Bom, somado aí ao que o Juliano já falou e que vocês já leram aí, eu trabalho há 21 anos com simulação de injeção de plásticos, né? Então, eu trabalhei na área industrial, ao mesmo tempo trabalhando na área acadêmica, na parte dando aula na engenharia química, nos cursos de tecnologia. Eu sou de Jundiaí, né? E de um tempo para cá, eu estou trabalhando na área de consultoria para a indústria. Então, eu continuo dando aula, basicamente, porém dentro da indústria e também desenvolvendo alguma coisa na área de simulação, né? Então, eu sou um usuário de software aqui do nível professional, então no caso, o Moldflow é um dos softwares, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O Moldflow é um dos softwares de simulação, é o mais tradicional, vamos dizer assim, né? Mas também eu trabalho muito com a parte de treinamento e de aplicação, né? É interessante a gente poder aplicar e entender o quanto que aquilo que está sendo simulado de fato se torna real. Então, aí você tem algumas fotos de alguns treinamentos que eu fiz, que a gente fazia tanto a parte em computador, e depois a gente ia para a prática, discutir no pé da máquina, ver os resultados e realmente entender o quanto que a engenharia está sendo aplicada ali mesmo e não algo diferente disso, né? Para começar, o Juliano, a gente bateu um papo anteriormente, ele comentou que nem todo mundo chegou a conhecer um pouquinho sobre injeção, então eu queria só trazer aqui uma ideia sobre a importância da injeção, né? O processo de injeção é um dos processos de transformação de plástico, né? Então, ele é um processo extremamente relevante e é daqueles que tem mais amplitude de aplicação, né? Pelo tipo de mercado que consome as peças injetadas, né? E o quanto ele tem evoluído, tanto na parte de máquina, quanto na parte de matéria-prima para esse fim, né? Para esse tipo de produto. Então, assim, tem até uma pesquisa bastante atual do ano passado da Biplast, do qual a gente tem aqui a injeção participando de 44% do volume de materiais transformados aqui no Brasil. Isso é extremamente relevante porque a gente fala, poxa, mas a extrusão é maior. De fato, a extrusão é maior, mas dentro da extrusão, você tem aqui extrusão de filme, extrusão sopro, extrusão de perfil, que são volumes muito grandes, né? Saquinho plástico, tubos de perfis de construção civil. Isso aqui é um volume muito grande, quer dizer, considerando que sacola plástica, saquinho plástico, embalagens,
Então, aqui, né, a gente tem a injeção sendo bastante relevante, né? Particularmente, eu caracterizo como um dos componentes, um dos tipos de transformação mais relevantes e mais inovadores que tem dentro do processo de injeção, dentro do processo de transformação de plástico, tá? Então, o que é o processo de injeção de plástico, né? O processo de injeção de plástico, ele tem algumas características que valem a pena a gente reforçar. Dentro dos processos de transformação de polímeros, ele é um dos poucos processos cíclicos, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Tenho que terminar um ciclo para reiniciar e novamente voltar a produzir. É um processo de alta repetibilidade, significa que eu consigo tirar peças iguais por mais tempo. Então, as peças ficam parecidas, a gente consegue ter um volume bastante interessante de repetibilidade do processo. Nos permite fazer de plástico peças com geometrias bastante complexas, como furos, como roscas, encaixes e afins. Então, aí já deu um cenário bastante interessante da onde a injeção consegue evoluir. Ela gerou grande impacto no design de novos produtos, né? Se a gente pensar, eu pus aqui uma fotinha de uns para-choques aqui, sem nenhum juízo de valor, porque se tem alguém que gosta de carro antigo aí, não estou xingando ninguém, pelo amor de Deus, mas o para-choque é uma das coisas no carro que mais mudou. E se não fosse o plástico entrar, toda a engenharia envolvida para você fazer um para-choque de plástico, a gente ainda teria aqueles para-choques antigos lá, que muita gente acha bonito, nenhum juízo de valor, mas eu acho que os mais novos são um pouquinho mais bonitinhos aí. E na substituição de materiais de engenharia, né? Então, muitos materiais de metálicos se permitem ser substituídos por plástico a cada dia mais. É extremamente visível isso. O exemplo do para-choque é somente mais um dele, né? Muito bem. Então, assim, se a gente pergunta para alguém o que é injeção, o que vem, como é que a pessoa explica? A pessoa pode explicar de uma maneira bastante simplista. Então, você coloca o plástico na forma de grãos dentro de um funil, esse plástico vai cair dentro de um cilindro que é aquecido e junto com uma rosca sem fim lá dentro, esse material é derretido, esse plástico é derretido. Aí essa rosca vira um êmbolo e esse plástico derretido é empurrado para dentro de um molde, com o formato da peça que me interessa. A peça resfria, o molde abre e eu retiro a peça. Simples assim. Só que na prática, a teoria é outra, né? Então, para isso tudo acontecer, esse equipamento não é tão simples, o molde não é tão simples, tampouco o comportamento do material plástico aqui é tão simples. Tanto é que uma das coisas que eu gosto muito de falar e que é bem comum para quem trabalha com aplicação de peças injetadas é que a pessoa acha que é mágica quando dá certo e que é bruxaria quando dá errado. Isso é uma das primeiras coisas que eu gosto de quebrar. A injeção é um processo científico, tem engenharia. Porém, a estrutura do desenvolvimento, lá desde o início do processo de injeção, que a gente está falando isso de 1980, 1970, 1980, que a coisa começou a engrenar, de lá para cá mudou demais. No começo, se dependia muito da percepção do operador. Hoje não, hoje a gente já consegue visualizar na frente da injetora ou ou com os dados que a gente coleta de uma injetora, a gente já consegue visualizar exatamente o que está acontecendo. Porém, é uma máquina toda fechada. Se a máquina fosse transparente, a gente não teria problema para entender. Mas ainda existe algumas
um calcanhar de Aquiles aqui, uma mania ali, uma regrinha inventada não sei de onde ali. Então, é muito importante a gente enxergar que o processo de injeção é um processo, como todo processo plástico científico, requer engenharia e não tem nada de mágica quando dá certo ou bruxaria quando dá errado ali. Então, é muito comum quando vocês entrarem dentro de uma fábrica, às vezes, não, isso aí é sempre assim, de vez em quando, daqui a pouco melhora. Tem que ter uma explicação científica para o que está acontecendo. Não tem nada de mágica ali. Basta para a gente entender a parte da ciência do processo de injeção, basta para a gente visualizar quais são os pilares, quais são da onde se sustenta o processo de injeção. Então, a gente tem aqui a matéria-prima, obviamente. Então, o polímero é um material de muita diversidade. Então, você pode formular, você pode fazer misturas, fazer blendas, compor o polímero para que ele melhor atenda a aplicação da peça final. E isso envolve mudanças nos processos de regulagem da máquina, efetivamente. A ferramenta, o molde, é, sem sombra de dúvida, um dos componentes cruciais do processo de injeção e demanda, da mesma maneira, atenção e cuidado para você entender como ele foi projetado para saber como que o processo de injeção deve ocorrer. Isso tudo tem que ser projetado, planejado. Da mesma maneira, a máquina. A máquina existem diversos portes, diversos meios de funcionamento, máquinas hidráulicas, máquinas híbridas, máquinas elétricas, totalmente elétricas. Então, a gente tem aí um cenário extremamente importante assim, de diversidade, de variação do que é uma máquina injetora, do que é o processo de uma máquina injetora. E o próprio meio ambiente também. Então, umidade, a sujeira, calor, temperatura externa, temperatura ambiente, isso pode gerar e deve gerar bastante impacto no processo de injeção, em alguns casos até inviabilizando o processo. O processista eu gosto de colocar porque o processista é o homem, é o racional por trás do processo, é como ele regula a máquina, ou seja, que parâmetros ele vai interferir, qual é o impacto de uma decisão que ele tomou, enfim, isso tudo é extremamente importante e é um pilar do processo de injeção, é tão importante quanto o molde. Não adianta você ter um molde muito bem executado, uma matéria-prima de primeiro mundo, uma máquina extremamente nova, e você colocar alguém que não sabe regular, ou que tem um perfil de regulagem que pode comprometer a própria segurança da máquina e a produtividade do processo. E eu costumo trazer a necessidade de você entender quanto que o desenho da peça, que tipo de peça você vai fazer, qual é a geometria, né? Ou seja, como que esse formato permite ser transformado, permite ser injetado. Tudo isso daqui, se não for pensado, em algum momento a conta vai chegar. Em algum momento eu vou ter que ver se a minha máquina precisa ser maior ou menor, se eu vou ter que trocar de máquina, se eu tenho máquina para isso, se o molde pode estar comprometido na vida útil, se a matéria-prima está degradando e eu vou ter problema de ter que fazer um recall da peça, eventualmente depois da peça pronta, enfim. Então, como eu falei, a gente está falando do ciclo de injeção de um plástico. A injeção é cíclica, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Então, se vocês pesquisarem aí, procurarem na internet, vocês vão achar milhões de desenhos assim representando o processo de injeção. Então, o ciclo, basicamente, ele vai ter uma boa parte do seu tempo destinado ao resfriamento da peça, porque a peça é aquecida até a temperatura em que eu consigo fazer ela escoar para dentro do molde.
Aí ela precisa resfriar, porque a gente está falando de um termoplástico nesse momento aqui. Então, eu tenho um momento de injeção, eu tenho um momento de compactação, eu tenho um momento de resfriamento. Aí o molde tem que abrir para a peça ser extraída, e aí eu tenho a parte de movimentação de máquina. Isso tudo aqui compõe o que a gente chama de ciclo de injeção. Ou seja, cada peça pode ter um ciclo de 10, 20 segundos, 1 minuto e meio. Isso indica para a gente quantas peças eu vou ter disponíveis para cada hora, por exemplo, né? Então, está diretamente ligado à produtividade, custo da peça e tudo mais. É extremamente importante entender como o seu ciclo está sendo montado lá. Tem um canal no YouTube, tá aqui o link, aí depois esse material a gente vai combinar de deixar uma cópia com o Juliano, aí, com o Renato. Mas eu já vou deixar esse link aqui para vocês, chamado Pulsal Training, é um link do YouTube, é um canal do YouTube. Esse é um sistema de treinamento muito antigo, muito consolidado nos Estados Unidos. O Don Paulson, que é o dono do negócio aqui, já é um dos papas aí da injeção no mundo. E ele tem alguns materiais disponíveis no YouTube muito interessantes. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês para tentar ilustrar melhor um pouco isso que a gente está falando sobre injeção. Deixa eu só iniciar aqui. Então, aí, a ideia é que o plástico caia dentro de um cilindro aquecido, as resistências aqui, né, do aquecimento. Tem uma rosca sem fim. Esse plástico está sendo conduzido por um transporte helicoidal, né? A rosca gira como se fosse um parafuso, né? Não é difícil a gente ouvir esse termo. Aí o plástico derretido é empurrado para dentro do molde. Ele passa por canais, preenche a peça. Essa peça é resfriada dentro do molde até a temperatura de extração, que normalmente é abaixo da temperatura de transição vítrea do material. E, posterior a isso, o material é carregado novamente, ou seja, a rosca recua. Enquanto está recuando, você tem tempo para ele solidificar mais, mas lembrando que essa água que está passando dentro do molde, ou o fluido de arrefecimento que está passando dentro do molde, é um processo contínuo depois. A máquina injetora, por mais que conceitualmente pareça simples, é só derreter o plástico e empurrar lá para dentro, ela é extremamente complexa e cheia de detalhes. Então, quem dá movimento para tudo isso é um sistema hidráulico, às vezes um sistema elétrico também, mas o mais comum é um sistema hidráulico. Carrega aqui, a hora que a rosca recua, injeta óleo, o óleo empurra a rosca, o êmbolo aqui, a rosca passa a funcionar como se fosse um êmbolo, ela empurra a rosca para frente e injeta o plástico para dentro do molde. Alguns detalhes específicos lá aí tem alguns detalhes específicos assim na ponta da rosca para entender como que funciona. Então, ela tem um anel de bloqueio aqui, uma válvula de bloqueio que permite o plástico passar. Tem muitos detalhes. Então, tecnicamente falando, aquele processo que pode ser simples, na verdade, ele é extremamente... tem muitas variáveis, ele é extremamente complexo. Então, essa é a grande sacada. A mesma coisa vale para o molde, quer dizer, aqui a gente tem uma bucha, o molde, a bucha é o caminho pelo qual o molde é alimentado com plástico derretido. Só um exemplozinho, é um videozinho interessante
da gente visualizar. Ou seja, está deixando um pouco da máquina transparente, né? Se a máquina fosse transparente, ninguém teria dificuldade de enxergar. Qual que é o ponto importante para a gente visualizar, para vocês enxergarem ou entenderem como sendo relevante aqui nessa abordagem? Como é cíclico, tem etapas. Então, não vou desmembrar todas as etapas, mas eu vou colocar as etapas mais importantes aqui. A primeira etapa mais importante é como o preenchimento acontece, ou seja, como que o plástico entra no molde. E aí a gente tem que entender um pouco ou muito, dependendo da aplicação, da reologia, do estudo do material em fluxo, em escoamento. Então, assim, o material polimérico é uma macromolécula e ela vai se organizando e em contato com a parede do molde resfriado, ela vai parando de escoar. E ela vai formando aqui uma camada em que o escoamento tende a ir a zero, tende a não acontecer. E a maior velocidade acontece no centro do fluxo. Isso é extremamente importante, porque a espessura da peça depende disso, o peso da peça como consequência, assim, o perfil ou o desenho do circuito por onde passa o plástico depende disso, e isso gera impacto no material polimérico, que vai estar na peça, ou seja, se eu exagerar isso daqui, eu começar a ter um cesariamento muito elevado, o material pode degradar, ele vai começar a ter dificuldade de escoamento, vai ter problemas de orientação molecular, tudo isso gera problemas na peça. Então, a primeira fase de preenchimento. O plástico, como é uma molécula toda emaranhada, uma macromolécula, moléculas muito grandes, ela fica toda emaranhada no nível molecular. Quando eu jogo esse plástico para dentro do molde fundido, ele ocupa um espaço. Todo material, aí não é uma propriedade do plástico, todo material, quando ele está aquecido, ele começa a esfriar, o que acontece? Ele contrai. E o plástico, por estar todo emaranhado, ele tem muitos espaços vazios. Então, o processo da injeção de plástico demanda uma etapa chamada compactação, que é para você controlar essa contração, ou seja, para você impedir que eu tenha muitos espaços vazios, que no momento da contração ele vai gerar algum tipo de falha na peça, algum problema na peça, algum defeito. Então, o processo de compactação, ele se dá por uma ação da própria rosca, ou seja, a rosca mantém o material pressionado, porque ele saiu aqui de uma espessura muito maior e foi para o molde que tem uma espessura muito pequena. Então, a tendência é que esse plástico tenha dificuldade de se manter pressionado lá. As entradas das cavidades, então aqui o molde tem os canais por onde passa o plástico até a cavidade. Eu posso ter várias cavidades, eu posso ter uma única cavidade, eu posso ter, como exemplo de tampinhas de refrigerante, 120 e tantas cavidades. Então, você tem muita liberdade de trabalhar com isso aqui. Quem manda é quanto você tem que produzir, quanto você quer gastar no molde. Quando isso daqui solidifica, significa que o material que está aqui, ele não vai mais sofrer a ação da máquina. Ou seja, à medida que a entrada de material, que é muito comum ser chamada de gate, ela é abastecida, ele solidifica, como a temperatura está mais baixa, é como se ele estivesse fechando o portão aqui. Fechou o portão, não entra mais plástico. E aí a peça vai ter um comportamento. Então, esse momento em que eu estou compactando até essa peça se manter estabilizada, me permite controlar o processo, controlar o dimensional e controlar a qualidade da peça final. E, por fim,
Uma terceira fase tão importante quanto as outras é a temperatura do molde. O molde fica sempre passando água, ou um fluido refrigerante, em alguns casos até pode ser um óleo aquecido pela temperatura do plástico. Então, a gente controla essa vazão de água e a temperatura que a água entra e que a água deve sair. Para quê? Para garantir que todas as cavidades estejam na mesma temperatura. Então, para isso, a gente controla a temperatura da água e a vazão da água. Isso é extremamente importante num processo de injeção. Todos esses parâmetros que eu estou falando aqui para vocês são parâmetros importantes de serem visualizados, porém, são parâmetros que a gente consegue enxergar na simulação como um resultado. Então, temos que entender a relevância deles. Falamos muito rapidamente aí sobre o processo, o tempo dá para falar aqui até o fim do ano sobre injeção só, mas para a gente visualizar o processo de simulação, a gente precisa ter só pelo menos uma ideia do que é a injeção, para você entender o porquê que esse processo de simulação ele toma tanto lugar hoje em dia, né? Muito bem. A simulação do processo de injeção é um processo de CAE, Computer Aided Engineering, ou seja, a engenharia sendo auxiliada pelo computador, né? Então, os primeiros processos de CAE eram dedicados principalmente para a engenharia civil, né? Para cálculo de estruturas, para cálculo de vigas e construções. O processo de injeção é um processo que não é estático, é um processo dinâmico. Então, assim, tudo que a gente calcula com o CAE dentro do processo de injeção permite a gente realizar testes através do computador, ao invés de eu ir para o pé da máquina e ficar colocando o material lá e controlando o processo e fazendo experimentos que nos custariam muito. E permitem também que eu possa otimizar o projeto da peça. Ou seja, que eu consiga identificar tanto o projeto do molde, o projeto da peça, como o próprio processo desde o início do desenvolvimento, antes de eu realmente construir alguma coisa. Então, a simulação do processo de injeção é um CAE, é uma análise de CAE. Aí tem teve um artigo muito interessante, você vê que não é novo, né? Já tem 2015, o processo já está sendo, tentado ser implementado há muito tempo. Mas esse artigo é muito interessante, eu tirei uma frase que me chamou muita atenção. E a frase é exatamente essa que eu transcrevi para vocês aqui. Apenas a aplicação sistemática dos métodos de simulação faz com que os componentes altamente solicitados, o que significa isso? Aqueles componentes que têm uma necessidade mecânica, uma performance muito alta, sejam desenvolvidos de maneira mais rápida e econômica e produzidos de maneira mais confiável. Isso é a conclusão de um estudo feito por um projeto, está bem descrito nesse artigo, né? Eu recomendo, é a Plástico Industrial de dezembro de 2015, tem esse artigo lá. Até recentemente estava disponível ainda na internet, né? Da revista. Então, algumas informações interessantes. A gente se pergunta, tá, mas por que eu vou simular? A simulação tem que ter um objetivo, a simulação tem que ter um porquê. E tem que ter uma carteira, né? Eu costumo dizer que ela tem que ter ali uma caixinha de dinheiro, que da onde eu vou tirar
o recurso para poder investir o tempo que eu vou gastar com a simulação e o próprio investimento no software e tudo mais. Então, assim, da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro está ali. Hoje, quando a gente faz isso sem usar a simulação, se gasta até 50% a mais no tempo de criação e no tempo de desenvolvimento, porque existe retrabalho, existe revisão do processo. E, obviamente, a possibilidade de você intervir, conhecer como aquele produto vai se comportar na transformação, permite você otimizar. Isso gerou, a partir desse estudo, e pela minha experiência, eu posso dizer que isso é uma verdade, isso gerou economias assim, até de 50% nos custos do produto. Então, eu convido todos a pesquisarem, a buscarem esse estudo para vocês conseguirem ter uma visão interessante. E esse artigo é muito legal. Então, assim, do que consiste, né? O que é a tal da simulação? Então, o primeiro momento é a gente conseguir criar um modelo matemático de estudo. Então, a gente usa um método de análise de elementos finitos, chamado de FEA, né? Finite Elements Analysis. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar um desenho de uma peça e vai transformar esse desenho num número de elementos de estudo, que são os elementos finitos. Simplificando bastante, eu estou dividindo a peça em pequenos volumes ou superfícies ou volumes de controle, que é o que a gente chama de malha, e essa malha vai ser conectada por pontos que a gente chama de nó. E cada ponto, cada nó, ponto a ponto, é feito o cálculo que me interessa fazer. Então, por exemplo, lá na construção civil, lá na engenharia civil, esses cálculos são feitos nó a nó pelo software para calcular estrutural, se aquela espessura suporta a carga que eu vou aplicar. No nosso caso aqui, a gente vai aplicar as condições de processo e a condição de propriedade para aquele comportamento lá. Ou seja, a propriedade do material e o processo com o qual ele está passando por aquele nó. Pressão, temperatura e tudo mais. Então, assim, mostrando para vocês aqui, a gente tem aqui um método em que eu tenho um desenho CAD, um modelo CAD. O CAD é um desenho, simplesmente, referências geométricas. Ele é importado para dentro do software. Isso acontece para todos os softwares de simulação que existem no mercado. Alguns isso é aberto, alguns isso não é aberto, alguns isso ele simplifica essa aplicação. Então, ele importa, e na hora que ele importa, ele cria uma malha, nesse caso aqui, com elementos triangulares. Ok? Então, eu vou mostrar, tem aqui um software para mostrar para vocês, e depois a gente, se tiverem dúvidas, a gente pode retomar nesse detalhamento aqui. Então, assim, o que eu preciso? Uma pergunta que normalmente me fazem aí com relação à simulação. Graças a Deus, assim, muito desses cabelos brancos que vocês estão vindo aqui não são das aulas dos professores do Mackenzie, não. É por causa da simulação. Porque eu peguei lá atrás, lá no começo, 99, 2000, e lá atrás a coisa era muito complicada. Era tudo em DOS, era muito complexo, a gente tinha que imputar muitos dados manualmente, era muito complicado. Hoje está muito mais simples, está muito mais amigável esse comportamento. Mas o que precisa? A pergunta é, como é que eu posso enxergar o que acontece dentro do molde? Então, eu tenho que ter o desenho da peça, eu tenho que ter as equações matemáticas, as equações de reologia, as equações de troca de calor, as equações mecânicas, eventualmente, que possam estar sendo necessárias lá, e a caracterização da matéria-prima. Isso aqui é o básico, lógico, tem as condições de processo e tudo mais, mas sem essas três, é impossível a gente colocar ou tirar uma simulação, fazer uma simulação acontecer. Tá? Então, eu preciso ter essas três situações.
como dados de entrada principais, tá? Para a gente conseguir enxergar o que acontece lá. E o que a simulação devolve para mim? Então, ela mostra para mim como é que o plástico vai se comportar, escoando, ou seja, como que ela vai preencher, a eficiência e a qualidade da refrigeração e as tendências de empenamento. E por que empena? Então, esse tende a ser os resultados, são muitos resultados que derivam desses três dados de saída aqui, né? Outra pergunta interessante que possa surgir para vocês aí. Quando e onde eu uso a simulação? Ou seja, o porquê a gente já meio que falou, mas quando que eu quero usar? Em que momento eu vou usar a simulação? Importante dizer, pessoal, só para a gente visualizar, um processo de desenvolvimento de uma peça plástica injetada, na verdade, de qualquer peça plástica, mas as peças injetadas em especial, isso é muito mais relevante. Ela tem um momento de concepção, design, um momento de engenharia de produto, no qual eu vou definir exatamente com qual matéria-prima vai ser feita, de que maneira eu quero as espessuras da peça, onde que ela precisa ter sua geometria preservada, onde ela precisa ter uma nervuração, alguma coisa do gênero. Então, a engenharia de produto é um momento seguinte. A engenharia de ferramenta, ou de ferramental, ou o projeto do molde também é uma etapa seguinte. E aí o que eu chamo de engenharia de processo, que é a implementação disso dentro do parque de máquinas, dentro do processo de injeção. Por que eu tenho aqui essas duas imagens? Nesse momento, o que a gente tem de investimento é custo-hora. Quanto tempo demora, o know-how da engenharia, o know-how do processo. A partir desse momento aqui, na hora que eu vou começar a projetar o molde, aqui o dinheiro começa a ficar maior, porque aqui eu tenho que comprar um bloco de aço que pode ter várias toneladas, moldes aí de 10, 12 toneladas, moldes de 700, 800 quilos. É bem comum a gente encontrar isso nas indústrias hoje. E aqui o molde já está, o cheque já foi assinado. Então, a gente precisa entender que se eu consigo evitar alguma coisa acontecer, aqui é o momento. Então, o ideal para a gente usar uma simulação, um modelo de previsibilidade do que vai acontecer lá na frente, entre aspas, uma bolinha de cristal técnica, né, científica, não é baseado em achismo, é baseado em modelo matemático, ela vem aqui na frente, é onde eu gasto menos, né? Então, aqui eu consigo evitar defeitos no produto final, otimizar o processo, garantir um ciclo que é extremamente relevante e minimizar as perdas de lançamento, ou seja, retrabalho e tudo mais. Isso é muito importante a gente entender a oportunidade que se tem aqui, né? Muito bem. E o que são? Quais são os tipos de defeitos? Então, é muito comum a gente ver aqui dificuldade de preencher a peça, e aí eu tenho que refazer partes do molde para conseguir preencher, dinheiro indo embora. Marcas e manchas na peça. Tudo que uma peça plástica tem de oportunidade de se tornar bonita, atraente, então, se eu tiver um defeito, eu perdi tudo. Empenamentos, deformações, bolhas, manchas, tudo isso daqui são situações que a gente consegue evitar de acontecer no processo de injeção a partir do uso da simulação. Eu vou mostrar aqui para vocês, se alguém puder me dizer se está conseguindo visualizar. Sim, Juliana, Fábio.
Ah, tá. Muito obrigado. Sim. Então, esse aqui é um software que a Autodesk disponibiliza gratuitamente, tá? E ela tem alguns exemplos, alguns casos ali disponibilizados também só para a gente visualizar, mas o importante é que isso daqui serve para você usar como um visualizador dos resultados que você calculou no software. É gratuito, tá, pessoal? Não tem necessidade de licença, não tem necessidade de nenhum tipo de investimento aqui para ter esse visualizador. Ele não roda nenhuma análise, tá? Ele só expõe os resultados aí que já foram rodados. Mas aqui a gente visualiza uma peça. Deixa eu só tirar aqui o resultado. Então, aqui eu estou vendo o modelo de elementos finitos, né? Então, a gente está vendo aqui os triangulinhos que compõem essa peça. Aqui, esse conezinho representa o ponto de entrada da injeção, tá? Isso aqui é um volantezinho, né? Representa um volantezinho aqui para a gente, tipo um volantezinho de brinquedo, né? Que é pequenininho. Aqui, fill time, tempo de preenchimento. Então, ele mostra como é o padrão de preenchimento dessa peça. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó, mostrar de novo aqui o preenchimento da peça. Isso aqui tem se repete muito com o que acontece na real. Então, se eu for para o pé da máquina e eu estou usando o material adequado, com as condições, espessura, o desenho está representativo, o comportamento é muito parecido. Se o desenho está diferente, se o material está diferente, aí ele pode ter distorções. Lembra, é um modelo de previsibilidade, não depende dos dados de entrada. Se eu coloco entradas ruins, eu tenho resultados ruins. Então, muito bem, esse preenchimento, ou seja, mostra para mim que ele preenche por último desse lado, que ele junta aqui, então aqui eu vou ter uma marca, aqui eu vou ter uma marca, aqui dentro eu tenho uma espessura bem elevada. Tudo isso daqui indica para mim como que o plástico se comporta. Eu vou ter provavelmente um defeito nesse encontro aqui, alguma mancha, alguma marca nesse encontro da frente de fluxo, enfim, tudo isso daqui indica para a gente como que o software tá dando de resultado. Estou mostrando somente alguns resultados aqui, tá, pessoal? Aqui, o tamanho da máquina, força de fechamento, né? Ou seja, com quantas toneladas eu preciso manter o meu molde fechado para que ele não abra, para que ele não perca o molde abrindo. O fluido, o plástico derretido é um fluido muito gera uma força muito grande para manter o molde fechado. Então, é muito importante que a gente consiga saber esses valores antes, porque se a máquina não aguenta, certamente o molde vai abrir. Se o molde abrir, o plástico vai escoar por fora da cavidade, vai formar uma rebarbinha, vai começar a deformar o molde e tudo mais. Então, aqui somente um exemplozinho de simulação, um exemplo bem simples, mas para mostrar para a gente como que ela se apresenta para nós, né? A interface, no caso aqui, a gente está mostrando o Moldflow, tem outros softwares também, como eu comentei agora há pouco com vocês, aqui tem alguns softwares, né? Então, o Moldflow é um dos softwares mais tradicionais e mais usados no mercado. Um outro software extremamente bem reconhecido, porém bem mais caro, que tem é o Sigma Soft, né? É um software também de simulação, de injeção. E o Moldex também é um software de simulação de injeção. O Moldflow era um software, nasceu lá na Austrália, né? E daí ele se difundiu, foi comprado pela Autodesk, que é a fornecedora do AutoCAD, né? E muitos outros softwares na área de desenho. Eles compraram em 2010 e esse processo da compra da Autodesk fez o Moldflow evoluir bastante.
O Moldex é um software chinês, né? Ele, lá de Taiwan, é um software que tem uma abrangência muito grande na China, na, na Ásia, mas é um software também muito bom, tem um pouco menos de reconhecimento na nossa região daqui do Ocidente, mas é um software muito bom também. Alguns outros softwares que têm uma aplicação um pouco menos reconhecida pelo mercado, CAD-Mode, SolidWorks Plastics, tem mais alguns aí disponíveis aí no mercado, mas eu estou falando aqui os mais conhecidos para vocês, tá? É interessante de conhecer e de acompanhar. Eles têm muitos fazem sistemas de webinar com uma frequência bastante grande, enfim. É interessante a gente conseguir explorar um pouco. Eu trabalhei esse tempo todo com o Moldflow, conheci bastante de perto o Moldex também, mas o Moldflow é o software que eu mais conheci. Inclusive, ele tem uma versão para estudante, então existe, eu vou até acrescentar o link, eu ia colocar, acabei esquecendo, um link para quem é estudante. A Autodesk tem um monte de softwares gratuito, aí vocês não precisam se deslocar até Santa Efigênia e fazer nenhuma besteira, entendeu? Vocês podem baixar o software da fonte lá, e tem uma versão do Moldflow um pouco mais simples, lá também, que é bem interessante, e depois eu deixo o link para vocês aí, para o Juliano, e o Juliano compartilha com vocês. Uma reflexão, nosso tempo tá indo rápido aqui, né? Mas uma reflexão interessante sobre o futuro, assim, do uso de simulação, está muito relacionado assim, o que a gente pensa de qualquer tipo de transformação, de processo de transformação, principalmente agora pós-pandemia, né? Se a gente parar para pensar, a gente vai precisar otimizar, porque o processo não vai poder ter o mesmo nível de investimento que a gente tinha há algum tempo atrás. As estruturas das empresas não estão mais do mesmo tamanho. A cada momento, a cada dia, a cada hora que passa, novos tipos de material plástico estão surgindo, boa parte deles voltados para a injeção. Sem dizer aqui, até cabe nesse tipo de novos materiais, os materiais pós-consumo, né? Materiais de reaproveitamento. Isso é muito importante. O processo de injeção, não tenho a mínima dúvida que muitos dos componentes que a gente encontra aí plásticos que a gente encontra para uso mais comum basicamente materiais reaproveitados, materiais reciclados. Isso é muito importante pensando na sustentabilidade. Nós não vamos mais ter o mesmo tempo para desenvolver. Inevitavelmente, o material plástico, que foi tão combatido antes, né? Agora a gente tem visto a necessidade de você ter o plástico. A pandemia trouxe isso de volta, né? Porque se não fosse o plástico, a gente não teria os descartáveis que a gente tem, os esterilizados, o material estéril, né, que a gente tem hoje para poder trabalhar, para poder se proteger, né? Então, o desenvolvimento das peças plásticas vão necessitar de menos tempo, de mais objetividade. A simulação toma um lugar absurdo nesse momento. E obviamente, a gente vai aumentar a qualificação de quem está envolvido com a simulação. Por quê? Porque a simulação é ciência, engenharia pura, na veia. Não é achismo, não é experimentação. É um método científico para você estudar um determinado desenvolvimento de uma peça. Infelizmente, os custos nos últimos anos se tornaram mais acessíveis. Há muito tempo atrás, para vocês terem uma ideia, lá em 99, com a empresa que eu trabalhava, ela investiu no software de simulação, ela investiu $120 mil em uma licença presa em uma máquina. Era isso naquela época, né? Então, isso limitava a aplicação para
desenvolvimentos de linha automotiva, linha aeroespacial e tudo mais. Hoje a gente já pode usar para fazer um baldinho de sorvete mais fino, que requer tanto ou mais energia de desenvolvimento do que um para-choque de um carro, um componente de motor, de automotiva ou uma linha médica. Por quê? Porque a gente não quer pagar mais caro nisso, né? Então é muito importante a gente visualizar essas oportunidades aí. E muitas outras, né? Que se a gente começar a conversar, bater papo aqui numa mesa redonda presencial, dá para falar muito tempo sobre oportunidades aqui. Mas o futuro abre muitas portas para quem enxerga o desenvolvimento de uma maneira mais científica, e a simulação torna isso naturalmente viável e possível. Bom, agradeço muito a atenção de vocês, o que eu tinha preparado era isso, e estou aberto aí, a gente temos algum tempo, né, pessoal, ainda para perguntas? Falei muito, Juliano? Não, falou bem, Fábio, falou bem. Falou bem, temos faltou um whisky Mackenzie aqui no meu saudoso Poças Leitão. Eu esqueci de terminar com isso. Não, sem problema. Muito bom, Fábio. Obrigado pela sua palestra. Acho que foi uma palestra bem esclarecedora, né? Trouxe um panorama aí, primeiro, da questão dos métodos de injeção, né? E a importância da simulação, né? Então, isso acho que agregou bastante para a gente aí. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aí, pela sua colaboração. Eu agradeço. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma passada aqui, e aí a gente vai bater um papo. Pessoal, só aproveitando, acho que a Miriam postou o segundo checkpoint aí, tá? Se vocês puderem ir preenchendo, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. A aluna Letícia. A Letícia pergunta, atualmente o processo de injeção de plástico é acessível e barato para as áreas que a utilizam? Sim. Na verdade, é tudo uma questão de dar conta do retorno, né, Letícia? Por exemplo, para você ter uma ideia, garfinho, há muitos processos que são até bastante questionáveis, que são as peças de uso único, né? Garfinho, faca, pratinho, alguns processos, alguns eram feitos por injeção também. Tem também alguns feitos por termoformagem, né, por vacuumformagem, mas também feito por injeção. Tudo depende de qual é o investimento, né, que você tem para fazer e qual é o volume que você pretende atender, né? Então, o processo de injeção de termoplástico, de uma forma geral, até extrapola-se isso até para termofixo, ele tem muito espaço pela repetibilidade, pelo volume que você consegue produzir de peças iguais, ou se você espera que sejam iguais, né, que você mantenha uma estabilidade do processo e tudo, e se torna barato pelo volume, né? Então, pela repetibilidade, pelo volume. Então, hoje, se você for olhar linha de brinquedos, dificilmente você não vai ver, estou pegando produtos aí de um custo menor. A gente falar da automotiva, falar de aeroespacial, aí é favas contadas. Tem menos volume, mas aí ela tem a geometria complexa, né? Então, a geometria que vai mandar ele ser feito pela injeção, ao invés de ser feito usinado, ao invés de ser feito em outro material de outra fonte, aí, um metálico, eventualmente. Então, a injeção, ela torna o processo acessível, ela torna o processo barato, porém gera um investimento inicial bastante elevado. É razoável falar que, se você fizer a conta bem feita, hoje em dia, dificilmente a injeção não se aplica. Vou dar um exemplo, assim, os calçados, né? Quem conhece as linhas, eu trabalho muito com calçado, com a Grendene, né? Que é o maior produtor de calçado do Brasil e o maior exportador de calçado do Brasil. Então, eles produzem lá os chinelos, a Ipanema, a Melissa, a Raider,
essa linha de produto, todo o processo vem com injeção. E é moda, então está todo o tempo trocando. E eles têm eles conseguiram fazer isso se tornar viável, rentável, acessível, para você poder vender a um custo que a gente quer pagar, a gente como consumidor, né? Então, dificilmente, Letícia, o processo de injeção não se aplicaria para uma necessidade de uma peça plástica hoje em dia. Espero ter respondido. Sim. Legal, muito bom, Fábio. Fábio, outra pergunta do William, o aluno William Bellino. Boa noite, Fábio. Primeiramente, muito obrigado pela... É que eu me perdi, saiu. Aqui. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, pela didática e pela boa didática. Na sua opinião, a simulação é algo que o engenheiro de materiais deve procurar desde a graduação ou é algo a partir de uma pós-graduação? Não, eu acho que a simulação, esse é para você ter uma ideia, William, muitas faculdades nos Estados Unidos, principalmente aquelas mais próximas de Detroit, né, da linha da turminha das automotivas lá, as faculdades estão diretamente ligadas com a simulação de injeção e você sai formado e certificado em simulação, entendeu? É interessantíssimo isso, porque o mercado lá enxerga um pouco ainda diferente da gente. Vamos ser, como é que eu vou dizer? Vamos ser otimistas, né? Aí que a gente chega nisso. A gente vai chegar nisso. Mas hoje não precisa ser um negócio de pós-graduação, não. Eu acho que, inclusive, quando eu trabalhei muito tempo numa revenda do software, numa consultoria que faz a revenda do software, dando treinamentos e implementando o software dentro das indústrias e dentro das áreas de engenharia, enfim, a gente visualiza cada vez mais que a pessoa precisa daquilo para entender. E às vezes você precisa ser um engenheiro para entender o que está acontecendo ali. Porque reologia não é um negócio que a gente aprende num curso técnico, né? O curso técnico de plástico aprende a gente a intervir na máquina, faz a gente aprender a regular, controlar os processos, né? Assim, a parte operacional. Mas na parte de desenvolvimento, a simulação, estou falando aqui da simulação de injeção, vale para uma simulação, por exemplo, de CFD, de estrutural, para qualquer tipo, né? Ela tem muito espaço, ela tem muita... a necessidade é muito grande. E o retorno do profissional que sai da universidade com esse background, assim, sabendo que, olha, eu sei o que eu posso pedir. Você não é um operador de software, entendeu? Mas você sabe que respostas você pode ter daquele software. Eu sei que perguntas fazer. Isso eu sinto muita falta na mão de obra hoje em dia e de um tempo para cá. Saber fazer a pergunta, entende? Não estou pedindo a resposta. Estou pedindo o que você quer. Entendi. A questão não é nem assim você saber responder, não, é você saber perguntar e saber onde procurar as respostas. Isso tem uma oportunidade muito boa aí, sem sombra de dúvida. Eu recomendo muito. Entendi. Então, você não é um especialista do software, mas você entendendo ele, você vai saber o que vai perguntar para o especialista, é isso? Ou até, mesmo que você, por exemplo, eu tive sorte de eu estava na indústria como estagiário e eu comecei a aprender o software como estagiário. Então, meio que eu saí da faculdade sabendo mexer no software. Mas eu não sabia nada do chão de fábrica, não sabia nada da dinâmica, mas eu tinha o fundamento da engenharia e tinha o fundamento da simulação, que eu não aprendi na faculdade, porque na época realmente não existia nem software educacional, não existia nada. Então, assim, a gente tinha essa necessidade
da parceria com a indústria. A indústria me deu essa oportunidade e eu tive muita sorte de poder aplicar lá dentro, né? Então, foi muito vantajoso. Eu enxergo como uma ótima oportunidade de se vincular isso no entendimento dos processos de transformação, sem sombra de dúvida. Entendi. Obrigado. Eu agradeço. Fábio, aproveitando esse gancho, como é que o Brasil está posicionado nessa questão de uso de simulação comparado com os países lá de fora, né? Como é que você vê hoje em termos de oportunidade de crescimento, até para buscar novas vertentes aí para o engenheiro de materiais em termos de carreira, né? Sim. Bom, a pandemia deu uma bagunçada no negócio, né? Assim, porque diminuíram os projetos, né? De uma certa forma. Deu uma freada nisso. Mas a gente vinha, principalmente... O mercado que sempre vai ser o mercado que puxa esse tipo de desenvolvimento e essa demanda é o mercado automotivo, né? Então, apesar de eu, particularmente, achar que a simulação vale tanto para um para-choque quanto para como eu dei lá, uma tampa de um frasco, né, de um pote de sorvete ou um pote de cosmético, que também tem um volume muito grande, né? Mas a automotiva é aquela que puxa. No Brasil, sempre foi feito, de uma certa forma, num volume sempre muito menor do que o volume de desenvolvimento, em momentos que nem sempre geravam grandes valores agregados para o processo de desenvolvimento, mas de um tempo para cá, algumas montadoras passaram a exigir isso. E exigir, assim, especificamente, pessoas treinadas, pessoas habilitadas, certificadas pelo software. Então, GM, Renault, entre outras, passaram a ter esse tipo de sistema que antes era feito internamente para peças pinçadas, passou a ser feito em parceria com todos os fornecedores de peças plásticas. Isso seguido por norma global, sabe? Então, é interessante que eu participei de alguns modelos, de alguns processos assim, na consultoria, e o volume de desenvolvimento para automotiva era muito elevado naquele momento e está indicando que vai retornar para o mesmo nível que a gente estava antes da pandemia. Eu tenho conversado com alguns clientes e eles têm trazido felizmente aí, bons prognósticos para nós aí. Então, a simulação está se tornando cada vez mais necessária. Além de outras, estou falando automotiva, mas sem sombra de dúvidas, a linha médica, a linha de embalagens, ela tem uma oportunidade gigantesca, e as grandes empresas de embalagem têm olhado com isso de uma maneira diferente. Eu participei de alguns processos também que trouxe a simulação para dentro da linha de embalagem, a simulação de injeção para as peças de embalagem. Então, eu acho que eu estou vendo com bons olhos aí a retomada pós-pandemia aqui no Brasil, porque a gente estava nesse nível e aquela visão de futuro que eu fiz não é um achismo, né? É lógico, a gente faz um exercício de bidu, né? Mas, assim, não é à toa, sabe? Assim, é uma coisa que a gente tem visto aí. Legal, muito bom, muito bom. Mais uma pergunta da aluna Patrícia. Fábio, nessa peça exemplo, aquela que você mostrou da simulação, uma forma de eu reduzir essas áreas em vermelho, né, os últimos locais da injeção, seria o aumento ou readequação dos pontos de injeção com a intenção de reduzir o tempo de ciclo e evitar manchas, né? Ou, revendo os parâmetros de processo, eu poderia melhorar esses problemas, né, entre aspas. Ou pode acontecer de eu rever essas duas condições em conjunto? Patrícia fez uma pergunta que parece que ela combinou assim comigo, né? Se eu tiver, mas não combinamos, né? Ela pode depois mostrar para vocês aí que não foi nada combinado antes. É ótima pergunta pelo seguinte: a simulação ela serve para responder exatamente essas dúvidas. Às vezes não tem parâmetro de processo que resolve um determinado problema, e a simulação mostra isso, porque eu vario o processo na simulação e eu vejo que não está surtindo nenhum efeito.
Às vezes, eu consigo reajustar, readequar, como você colocou, a posição do ponto, o tamanho do ponto, o desenho do ponto, a entrada. É muito mais complexo do que simplesmente um conezinho. A gente simplificou bastante. Até dá vontade de falar mais umas 3, 4 horas aí. Se vocês deixarem, eu falo. Mas, assim, a gente tem a possibilidade de avaliar isso tudo, inclusive os parâmetros de processo, os parâmetros, aqueles pilares que a gente colocou ali no começo da injeção. O desenho, eu posso mudar o desenho da peça, eu posso mudar a matéria-prima, eu posso mudar a condição de processo, a velocidade de injeção, o tempo de injeção, o momento em que vai entrar com a compactação, o tempo de resfriamento. Tudo isso daí eu consigo visualizar através da simulação. Então, eu consigo aplicar a simulação em qualquer uma das etapas do processo, seja na concepção lá atrás ou na aplicação no processo lá na frente. Então, assim, por que a simulação é importante? Eu sou suspeito para falar? Sou, mas o argumento a simulação é extremamente importante porque não tem outra forma de fazer isso depois de você investir no molde que não custe muito mais caro do que você fazer no início do processo antes de comprar no molde. Não tem, a matemática é um negócio cruel, né? Então, você vai gastar, de fato, muito mais. Então, antes você consegue intervir, mudar desenho, correlacionar um defeito visual com o resultado do software. Tudo isso vai vindo com a possibilidade de você usar a simulação no momento certo. E, sem sombra de dúvida, a revisão de todos esses parâmetros são um dos pontos importantes assim do uso da simulação. Você revisitar aquilo que você tinha como certeza no momento do desenvolvimento. Não sei se eu respondi. Não, maravilha. Muito bom, Fábio, muito bom. Acho que, como você colocou, né, a simulação ela traz uma forte contribuição aí, tanto para ajuste de parâmetros, melhoria de processo, desenvolvimento de produto, que você está fazendo naquela fase onde realmente você pode gastar um pouquinho mais de tempo, para evitar que você gaste mais adiante, né? E os gastos futuros, além de serem mais demorados, são mais caros, né? Então, a simulação ela pode contribuir exatamente nisso aí. Muito bom, muito bom. Em alguns momentos é impossível, Juliano. Em alguns casos, você não tem mais como mexer. Você investiu no molde, tem moldes aí caríssimos, né? Assim, está falando de moldes para mais de R$ 1 milhão, assim, tranquilamente, falando assim, sem nenhuma dor no coração, a gente fala em molde de 1 milhão, 1,5 milhão. E se você não faz, você vai investir 1 milhão, 1,5 milhão e não vai estudar direito antes, né? Não faz sentido, não tem lógica isso. Então, a simulação, acima de tudo, ela faz todo sentido, né? Porque todo investimento que você vai fazer pode ser validado e pode ser revisto, né? E é melhor antes de gastar. Eu acho, pelo menos. Não, maravilha. Muito bom. Fábio, eu estou dando uma passada aqui no chat, o pessoal agradecendo bastante, né? Todo mundo elogiando sua palestra, acho que foi muito boa, foi muito esclarecedora, a didática foi super, assim, alinhada, né? E todo mundo agradecendo e falando que foi uma excelente palestra. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, né? Acho que é sempre um prazer trazer um profissional para contribuir na nossa semana da Escola de Engenharia, né? Temas atuais, temas alinhados com o mercado de trabalho, né? Isso contribui bastante para a formação dos alunos aí. Obrigado mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Depois, enfim, acabei não deixando nenhuma forma de contato aí, né? Mas eu compartilho com você, Juliana, e fica aberto aí o caminho, o canal para bater papo, para conversar. Eu estou à disposição, eu sou um entusiasta dessa
desse tipo de tecnologia. Eu sei que o Juliano também conversando já muitos anos aí sobre isso, então eu fico aí à disposição de vocês. Eu deixo aí os contatos e compartilho o material também com o Juliano, e vocês, conforme for necessário, o canal está aberto. Fico muito feliz pelo convite mesmo. Obrigado. Eu compartilho depois com o pessoal. Obrigado, Fábio. Aqui. Gisele, algum ponto? Não, Fábio, agradecer em nome da Escola de Engenharia. Se eu puder dar uma sugestão, você falou que compartilharia a sua apresentação com o Juliano, acrescenta o teu e-mail de contato, por exemplo, no último slide, que assim já fica tudo num pacote único para se divulgar para os alunos. Maravilha. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, LinkedIn, a gente está aí à disposição, estamos lá também. Mas eu vou fazer isso daí, eu faço um último slide ali O objetivo não era vender nada, né? Mas é só abrir o canal mesmo para a gente conversar e fica à disposição aí. Eu agradeço. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Fábio, pessoal. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal, por todos aí, por terem participado. Agradeço aos alunos, né, por prestigiar essa palestra. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Convido a todos para assistir a próxima palestra, que é a palestra de abertura, né? É um tema associado com o mercado de trabalho, as oportunidades para o engenheiro, então ela está bem alinhada aí com o futuro de vocês. Eu acho que é bastante importante vocês assistirem. Fábio, você também está convidado a assistir, ela vai ser transmitida pelo YouTube, pelo canal lá da Escola de Engenharia, então fique à vontade e obrigado pela palestra aí, tá ok? Obrigado a todos, pessoal. Até mais. Uma boa noite aí a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.